Gente, como é que ficou o pãozinho de amendoim sem glúten? São dois pãezinhos, né? Não ficaram muito grandes porque a receita eu não dobrei, mas ó, tá macinho, ó, tá quente ainda, meu dedo tá vermelho, ó. Mas tá, ó, um perfume de amendoim muito grande, ele ainda tá todo quente, olha, tá todo assadinho. Ficou lindo o pão. Boa tarde, gente. É Zilma Bernardi, a dona desse canal. Eu vou fazer, eu já tenho aí nesse canal, um pão sem glúten, totalmente sem glúten, um pão sem glúten de milho, e agora eu vou fazer um pão sem glúten que leva fécula de batata, que os outros não levam, e que leva amendoim. Amendoim, para quem não sabe, a gordura do amendoim é muito boa para a saúde, então eu vou trocar esses outros ingredientes por esses dois. Então vai ser um pão sem glúten de amendoim, tá bom? E é delicioso o amendoim. Vamos lá para a receita? Então vamos, eu vou virar vocês para vocês verem tudo que eu vou fazer, tá bom? Vem cá para a mesa. Deixa eu botar direitinho para que vocês vejam tudo. Isso. Que aí não fique faltando nada. Aqui são a minha anotação, porque eu anoto tudo. Então, o que vai acontecer agora? Então, gente, a gente começa com esse primeiro passo. 250 de água morna, mas é uma morna que você põe a mão e não te queima. Você põe numa vasilha separada, 250. Aí, o que você tem que pôr? Você tem que pôr algum tipo de açúcar para alimentar esse fermento, que vai fazer uma espécie de uma esponja. Eu vou colocar, você pode colocar açúcar demerara, açúcar cristal, o açúcar que for. Eu vou colocar, aqui tem uma xícara de 100 gramas, de 100, de 15 ml. Aqui tá dizendo que, na verdade, né, 15 ml não, gente, vamos ver direitinho. Uma colher, sopa de 15 ml. Eles pedem 3. Como eu tô evitando açúcar, eu vou botar uma só, tá, gente? Só para dar sustância pro fermento crescer. Senão nem açúcar eu colocaria. Porque eu tô cortando açúcar também da minha alimentação, tá? Aqui eu vou colocar, ó, essa colher aqui. Uma colher de sopa cheia de fermento. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer, ó. Tá aqui, para que esse fermento misture com essa água morninha mais para fria, e ele vai fazer uma esponja. E enquanto ele vai fazer esponja, a gente vai fazer outras coisas. A gente vai deixar, só misturou aqui, cai um pouquinho na mesa, mas não tem problema não. É um saquinho, tá, gente? É um saquinho de fermento de 10 gramas. Tá bom? Ó, agora eu vou reservar aqui no cantinho. Vou até pegar esse aqui, porque a mesa tá limpinha. A minha mesa tá preparada pra fazer aqui. Vou deixar aqui no cantinho, que ele vai crescer. De acordo com o que ele for crescendo, que se eu estiver fazendo a receita aqui, eu vou mostrando a vocês direitinho, tá bom? Então, gente, agora a gente vai começar. Eu tenho uma balança. Já botei aqui, vou tarar a balança, ó, para que a gente possa pôr a medida certinha, para que a gente não faça nada de errado, ó. Tarei a balança, aí eu vou colocar o quê? O que me pede aqui? Uma xícara de 200 ml, se você não tiver para coisar, de arroz. Eu vou botar aqui 200 ml. Deixa eu até pegar com uma outra colher, que fica mais fácil para mim. Vou pesar aqui 200 ml, como você pode botar na sua... Olha, gente. Passou. Tem muito. Gente, essa balança não tá muito certa, não. Vou pegar o meu coisa de medir, que fica mais fácil. Esse aqui, ó. Vou só secar ele,
Porque eu não gosto de fazer as coisas erradas pra vocês. Detesto isso. Então, gente, eu vou botar aqui, ó. Vou medir no ml, tá? Ou na grama ou no ml. Tá? Ó, 200 gramas. Vou botar aqui nesse copinho, que esse medidor tem grama. Vou botar 200 gramas de farinha de arroz. Essa farinha de arroz é sem glúten. Compra na casa de produto natural que for, mas você vai pagar mais caro um pouquinho, mas ela não tem glúten, tá bom? Então, se eu quero fazer um pão sem glúten, lá não tem que ter glúten. Ó. Vou botar só mais uma colher, ó. Você vai botar todos os secos. Você vai botar o quê? 200 gramas ou ml de farinha de arroz. Você vai colocar 200 ml de polvilho doce. Só que eu não vou pôr polvilho doce. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou fazer com fécula de batata? Então, eu vou fazer, no lugar do polvilho, você pode mudar. Então, eu vou botar fécula de batata para fazer um pão diferente. É o mesmo pão sem glúten, para vocês verem que vocês podem modificar. Deixa eu ver se já deu os 200. Só mais uma colher para 200. Ó. Isso aqui, ó, 200 de fécula de batata. De aveia. Você pode pôr aveia fina, farinha de aveia, ou aveia, você vai... Aveião, você quer 200 de aveia. Eu gosto muito de aveia. Faz muito bem pro coração, sabia, gente? Bem, agora eu vou botar 200 de maisena, que é o amido de milho. Você vai me perguntar, Zilma, como que isso aí vai crescer e vai tornar um pão, porque se não tem farinha e não tem glúten? Calma que vocês vão ver. Eu vou explicar a vocês tudo direitinho. 200, tá bom? E o fermento tá ali crescendo. Vou botar também... Bem, gente, agora a gente vai colocar... Aqui tem 350 de amendoim torrado e moído. Eu já compro ele assim. Por que eu tô botando 350? Para ele realçar. Se o pão é de amendoim sem glúten, essa oleaginosa é muito boa, viu, gente? Não é besteira, não. Agora você vai colocar... Ó, aí tá bom. Eu vou colocar uma colherzinha de sal. Colherzinha pequena. Essa aqui que é de 5 gramas. Vou colocar aqui, né? Aí vou mexer. Vou mexer as partes que estão todas, são secas, né? Tô misturando todas. Aí eu venho cá, como, se você não é meu inscrito, você vai ficar sabendo agora, eu gosto muito dessas ervinhas. Aqui é gergelim, porque se dá uma vitamina e tanto... É muito bom para a saúde, desentope as veias do coração. Isso aqui é linhaça marrom. Linhaça marrom, linhaça dourada. Isso tudo, gente, isso faz um bem para as nossas veias. Desentope as veias do coração, sabe? Para má circulação. Isso é muito bom. Aqui é semente de girassol. Olha, eu gosto muito de semente de girassol. Eu gosto muito dessas sementes, gente. Então, eu sempre tenho. Tava faltando, eu fui na cidade, comprei. Bem, gente, agora a gente... Aqui tem mais outra semente. Tem o de chia. Eu boto um pouquinho também, porque depois quando você parte esse pão, ele tá todo, mas todo mesmo, como é que se diz? Misturado, olha, ele mistura tudo no pão. O pão fica, o corte do pão, ele fica igual um pão de forma bem grande, depois de assado. Aí você corta ele, pode fazer sanduíches, pode fazer misto, pode fazer tudo com ele, sabe?
Você pode fazer o que você quiser, porque às vezes você não é celíaco. Eu não sou celíaca. Eu posso comer farinha de trigo. Eu não quero comer porque a farinha de trigo ela tem muito glúten e eu estou com problema de gordura no fígado devido essa porcaria dessa doença que a gente pegou. E o que aconteceu? Sobrecarregou meu fígado de tal maneira que eu estou no grau 3. Tava, né? Porque eu já estou há muito tempo com essa reeducação, não estou comendo essas coisas. Então, quer dizer, eu creio que... Gente, eu não era... Desde quando eu descobri que eu tinha gordura no fígado, eu não sou de comer fritura. Eu não vou dizer pra vocês que uma vez ou outra eu não como. Como. Mas não sou. Por quê? Porque eu sei quantas vezes eu fui parar no hospital passando mal. Eu sei disso. Mas o que acontece? Eu sei que essa porcaria dessa doença me deixou nessa situação. Ó, eu botei 2 colheres de margarina, você pode pôr ela derretida, como você pode pôr ela aqui. Eu não vou derreter ela porque eu vou mexer a massa e aqui tem 3 ovos. Se os seus ovos for grande, é 2 ovos só. O meu, como é o caipira, ovo de casa, as galinhas aqui de casa, desculpa, eu botei 3 por quê? Porque são ovos pequenos. Esses estão pequenos, mas tem maiores. Entendeu? Botei 2 ovos aqui. O que eu vou botar? Gente, eu vou botar um pouquinho. Isso é opcional, você põe se você quiser, tá? De canela em pó. Porque canela em pó é o quê? Termogênica. Ela é boa pra quem faz dieta. Ela é boa pra queimar caloria. Então, eu tô botando canela em pó, tá bom? Se você não quiser pôr, não põe. Eu tô pondo porque eu gosto, porque é termogênica, porque ela ajuda no emagrecimento, tá bom? Ó, tô mexendo. Agora, o que eu vou fazer por último? Olha, eu coloquei. Agora eu vou colocar 2 colheres e meias de chá. Então, com 2 colheres e meias. Ó, essa aqui é de sopa. Então, essa pequenininha aqui, né? 2 colheres, essa aqui é 1 colher. Então, eu tenho que colocar 2 colheres e meia dessa aqui. De que, Zilma? De goma xantana. O que é goma xantana? Deixa eu explicar pra vocês. Goma xantana, assim, ó. Pra vocês verem. Goma xantana é esse pozinho aqui, que é caro pra caramba. Que custa, eu compro sempre 100 gramas. Ó, eu vou botar 2, ó. Tem que ser rentinho assim, ó. 1, 2. Aí, como ela bota meia, eu vou colocar assim, viu? Eu coloquei 2 cheias. Essa aqui é o famoso glúten. Isso aqui é que vai dar a firmeza do seu pão. Se você não botar goma xantana, você não consegue fazer esse pão crescer, esse pão ficar no formato de um pão de forma, de verdade, um pão saudável. Ele não tem, é como se não botasse um fermento. Isso aqui é como se fosse um fermento. Apesar que a gente vai colocar outro fermento ali, mas esse aqui é o fermento que dá para crescer. Sem goma xantana não dá. Entendeu? Agora, isso aqui é o que, Zilma? Isso é o psyllium, é a fibra, né? Então, eu vou botar 1 colher de fibra. Então, acho que meia colher de sopa. Não vai dar pra botar aqui é colher de sopa. Meia colher de sopa. Eu vou colocar 1 colher rasa de sopa, ó, de psyllium. Psyllium, ela vai botar toda a fibra do meu pão, pro meu pão ficar com fibra, tá certo? Aqui eu já fiz tudo que tinha que fazer. Gente, eu vou colocar um bocado de azeite, né? Eu botei 2 colheres de manteiga e vou botar um pouco de azeite. Eu não sei se eu botei antes, mas se eu não botei azeite, nunca é demais. Azeite bom, nunca é demais. Você não pode botar, é outro tipo de azeite. Então, tá aqui, tá tudo misturadinho, né? Tudo que eu queria colocar aqui, eu coloquei. Agora, viu? Vou mostrar pra vocês. Olha como está o meu fermento. Agora, eu vou colocar ele aqui, ó. No meio desse pão. E vou mexer. Claro que ele não vai dar, porque a gente tem que colocar um pouquinho. Eu vou mexendo aqui.
gente tem que colocar um pouquinho de água. Eu vou te mostrar um pouquinho de água que eu vou colocar. Se você quiser, preste atenção. Depois que você misturou isso aqui tudo, não bota seco na batedeira não, que eu aprendi a fazer com a receita que me deram seco, eu quebrei a hélice da minha batedeira pela metade. Sorte que eu já tinha umas batedeiras, o que aconteceu? Eu não perdi. Você vai colocando, você pega um copinho com água assim, e vai colocando aos poucos. Porque esse pão a gente não modela, a gente coloca as colheradas na forma, entendeu? Eu coloquei só uma colher de açúcar para poder fermentar o fermento. Se o fermento viesse direto para cá, eu nem açúcar colocaria. Mas uma colher de açúcar demerara nisso aqui não é nada. Ó, eu vou levar minha mão tá lavada. Ó, o pão tá seco, ele precisa de mais água. Aí você vai colocando aos poucos. Aí você vai perguntar, Zilma, por que você não colocou essa água junto com o fermento? Não, a medida é aquela. A água você vai colocando se precisar. Porque às vezes você acrescenta um ovo menor. Às vezes você acrescenta, deixa cair um pouquinho mais de alguma coisa e vai faltando no final. Então, se você quiser botar isso aqui na batedeira e chamar na batedeira, pode pôr. Que aí não vai estragar sua batedeira. Entendeu? Você pode bater. Mas também você pode fazer isso, ó. Mexer como você... Eu vou ficar mexendo um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente volta. Voltei para te mostrar que eu vou colocar mais um pouquinho de água e é o suficiente, tá bom? Porque eu gosto de qualquer coisa que eu venha colocar, só quando o celular tá desligado, eu gosto de ligar e mostrar para vocês, tá? Porque às vezes a pessoa põe água fora e não fala, botei um tanto. Então eu botei, depois que eu botei o fermento, eu devo ter colocado mais ou menos meia xícara, meio copo de água, mas você vai colocando aos poucos, porque cada produto reage de um jeito, né? Eu botei uma opção de coisa aqui dentro, opção de coisa mesmo. Botei. Aí você pode botar, bate na batedeira se você quiser. Eu tô aqui mexendo com a mão um pouquinho, né? Daqui a pouco eu vou voltar com vocês para vocês verem como é que vai ficar. Eu coloquei mais um pouquinho de água, porque ele tem que ficar uma massa mais mole. Se você vê que a massa ficou muito dura, a minha estava ficando dura, eu vim cá, coloquei mais um pouquinho de óleo. Então, na tendência, você botou aquela quantidade no fermento e você prepara um copo desse de água e você vai pondo, enche ele e vai pondo. Aí você vai ver que a massa tá vendo, ó? Como é que a massa tá? Porque ela vai agora pra forma e pra forma ela vai crescer. Ah, gente, esqueci, ficou faltando uma coisa. Olha como é que a gente pega. Esse pão, além disso, ele tem que ter uma colher. Vou sujar o fermento. Ele tem que ter uma colher de fermento químico. Então, é a medida. Ó, de uma tampinha você tem que colocar, quase que eu esqueço. Por que bota tanto fermento assim, Zilma? Não me pergunte. Porque ele não tem, essa farinha não tem glúten, gente. Então, ela precisa ser fermentada, tá vendo? Quase que eu esqueço de colocar o fermento, uma colher de fermento para bolo. Aí você mistura assim. Se você tiver na batedeira, a batedeira vai estar fazendo isso pra você. Eu não quero ligar a batedeira, porque eu acho que não há necessidade. Se você achar que o pão tá duro, assim, para mexer tá muito grosso, o que você faz? Põe um pouco d'água. Porque ele tem que ficar uma massa macia, mais leve de você mexer. Ó. Ó. Tá vendo? Não é aquela massa que você vai pegar e vai estar grudenta, dura, não. É uma massa leve. Ó, aí, ó. Olha a diferença que ela ficou. Ó. Pronto. Ela está pronta. Agora eu vou mostrar pra vocês. Não vou nem dar pausa, não sei não, que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra colocar, ó, na forma pra crescer. Esse pão aqui dá 2 pães grandes, né? Você pode... Ele dá mais ou menos 5 dias fora da geladeira, mas você pode pegar, cortar esse pão em fatia, colocar no freezer e ir tirando as fatias
À noite você tira 2 fatias, bota pra baixo da geladeira. Quando chegar de manhã cedo, não precisa nem coisar. Você pode esquentar na frigideira, você pode esquentar na sanduicheira, ou você pode comer ele assim mesmo. Entendeu? Não é porque é sem glúten, você pode estar metendo a jaca, o pé na jaca, comendo demais. Não, não. A gente tem que respeitar. Deixa eu só lavar minha mão aqui, porque eu vou pegar a forma. Já vou explicar a vocês como que tem que ser. São 2 formas grandes. Aí, se você não tiver forma grande, você vai ter que botar em formas menores. Aí vai dar mais, entendeu? São 2 formas grandes que você vai untar com azeite. Mas você vai untar diferente. Preste atenção para você não fazer ralo. Vai ficar tudo tão bonitinho e saboroso. Olha, você vai botar o azeite no fundo daqui. Botou? Você vai untar o fundo todinho. Principalmente nos cantinhos da forma. Aí você vai untar a metade. Você não vai levar esse azeite até em cima, não. Você vai botar só até que a metadinha assim. Menos do que a metade. Só a paredinha só, gente, ó. Botou a paredinha do lado de cá. Untou. Não precisa ser em cima, entendeu? Por que não precisa? Não me pergunte que eu não sei. A moça que me ensinou falou que tem que ser só até a paredinha e untar bem as laterais. Mesma coisa eu vou fazer com a outra forma, ó. Vamos olhar. Se você não tem azeite, não tem azeite. Pode botar com óleo, gente. Eu tô pondo azeite porque eu tenho. Se eu não tivesse, era óleo mesmo. Então, vem cá, ó. A metade, tá vendo, ó? Ó, eu tô botando só nas laterais, ó. Eu não tô botando, não tô untando até em cima, não. Tô fazendo questão de untar bem essa beiradinha onde fica, pra não agarrar o pão. Não põe aqui, não precisa polvilhar farinha, nada disso. Vamos ver agora o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar o nosso pão, que nós fizemos aqui, ó, e vamos colocar, tá bom? Coloca aí. E eu vou ensinando vocês como é que vocês vão... Ele ainda vai crescer, tá? Ainda cresce, gente. Ele fica grande. Fica um pão muito bonito. Ó. Tô raspando pra aproveitar bem. Porque esse pão duro aqui, ele não deixa ficar nada pra fora mesmo. Ele raspa mesmo. Ó. Fizeram? Aí você pode pegar uma vasilha com água para você poder arrumar ele. Pode ser até nessa vasilha aqui mesmo, gente. É só para você arrumar, entendeu? Porque como ele não é molengo, não é assim, molengão, ó, molhou a espátula, você vem cá e faz isso, ó. Aperta o pão. Porque ele precisa ser arrumado nos cantinhos, ó. Que você pode até botar sua mão. Vamos falar, você não tem espátula, tem mão. Tem mão? Então vamos lá, que eu vou ensinar vocês. A mão da gente está sempre limpa, mas você tem que apertar, porque é para poder ele chegar no fundo da forma, né? Ele tem que chegar no fundo da forma, para não ficar um vácuo, né? E você vem com a tua mãozinha molhada, ó, e passa por cima. Para quê? Para arrumar. Porque ele vai crescer, aí ele vai ficar bonitinho, né, gente? Ó, aqui. Ó, tá tudo arrumadinho. Ó. Olha como ficou. Tá vendo? É assim. Agora você vai deixar ele. Eu geralmente deixo o meu... Sabe onde eu deixo crescer o meu? No forno de micro-ondas. Por quê? É um lugar quentinho. Ó, tô apertando. Eu quase que quebro o pão. Tô apertando, vou mostrar pra vocês. Tô apertando o pão, ó. Sem medo de ser feliz. O cheirinho de amendoim tá uma delícia. Não fique preocupada porque amendoim é uma oleaginosa do bem, tá? Do bem. A gordura dele não faz mal. Né? Ele é colocado até na dieta low carb. Ó. Tá vendo? Arrumei tudinho aqui, tá tudo arrumadinho. Os cantinhos pra não dar ar.
Para o pão não ficar feio, ó. Olha como é que ficou os dois pães. Agora o que eu vou fazer? Misericórdia, viu que moto passou voando? Depois acontece algum acidente, aí bate no carro, o motorista do carro quer culpar. Misericórdia. Eu vou colocar eles dois, olha, vou virar vocês pra cá pra vocês verem que esse meu você vai crescer para um canto da vida aí. Vou abrir outro. Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Azima Bernardes passando por aqui para ensinar vocês mais um pãozinho. Vamos lá fazer um pãozinho de leite? Hoje está quente, a fermentação é rápida, né? Quando está com dia frio é mais difícil, né? Vamos lá? Então eu vou descer o tripé para vocês poderem, o celular para vocês poderem ver tudo, não perderem nada, tá bom? Vamos lá. Tô baixando agora, vocês só vão me ouvir. Aqui dentro tem 240 de açúcar, 240 gramas de açúcar. Certo? Tem exatamente 700 ml de leite. Aqui não tem água não, tá, gente? Às vezes que eu coloco água, né? Hoje não, é só leite mesmo. Amornei ele um ponto mais ralinho, né? Mais, assim, um ponto mais morninho para frio. Aí aqui eu vou gastar 3 pacotinhos de fermento de pão, tá? São 3 pacotinhos. Vou até medir nessa colher. E, ó, 3 pacotinhos. Porque tem uma quantidade maior. Tem gente que coloca 2. Se o tempo tá frio, coloca 3. Eu vou colocar 3. Tem bastante açúcar para ele crescer, desenvolver, né? Aí, ó. Aí, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui 500 ml de óleo. Gente, perdão, 500 ml não, 50 ml de óleo. 2 colheres bem cheias de margarina, seja ela de qualquer. Geralmente eu compro a margarina da mais barata, que é para fazer pão, né? 2 colheres. Tá bom? Essas são as margarinas que eu compro. 2 ovos. Bota assim um copo, ó. Joguei já dentro. Aí, gente, o que eu faço? Você vai me perguntar, Zima, quantos quilos de farinha? Compra 2 quilos e reserva. Eu não gosto de colocar o sal. Agora eu vou colocar uma colherzinha pequena de sal. Eu não gosto de colocar o sal em cima do fermento. Eu coloco uma farinha de trigo. Isso é mania minha. Eu aprendi na padaria que não pode. Uns padeiros falam que pode, outros falam que não pode. Então pode, não pode, eu não faço. Pronto, agora eu vou começar a misturar a farinha. Então você entendeu. Tem exatamente 700 ml de leite, tem 2 ovos, 3 pacotes de fermento, 50 ml de óleo, 2 colheres bem cheias de margarina, 2 ovos, uma pitada, uma colherzinha pequena de sal e farinha de trigo. Você vai colocando até dar o ponto. Reserva para você 2 quilos de farinha, entendeu? A gente vai mexendo. Onde o tempo tá sol, gostoso, tá quente, isso, um instantinho esse fermento cresce. Sabe o que eu falo pra vocês? Que é 1 quilo e pouquinho, porque eu compro farinha aqui, um pacote de 5 quilos. Então, eu sei que dá 2 quilos, não chega a 2 quilos de farinha. Então, por isso que eu falo, compra 2 quilos para você não passar vergonha.
Nem é bem vergonha. Às vezes é final de semana, que nem hoje é domingo. Como é que você vai achar farinha? Tem lugares que abre, não, você vai parar de fazer seu pão para buscar farinha? Então deixa reservado, ó. Eu vou ter que abrir mais, porque essa farinha não deu. Aqui, gente, eu compro farinha assim, ó. Minha amiga compra pra mim, compra pra ela que faz pão, faz salgado, e compra pra mim. E meu filho, quando vai a volta redonda, ele compra da Anaconda, da Prêmio. Ó, como uma Prêmio, aquelas às vezes para os pães que eu faço do fermento natural. Olha, vou colocar mais um pouquinho, acho que eu coloquei até demais. Vou tirar porque não pode ser muito, como se diz? O pão tem que ficar uma massa mais mole. Você vai raspando todos os ladinhos que vai ficar na farinha para você não se perder, tá, gente? Olha aqui que vai ficar pegando agora. Na mão, porque eu não abri todo o saco. Eu vou sovar essa massa. Ó, vou misturando aqui. Daqui a pouco eu volto. Gente, ó. Coloquei aqui de acordo com o que eu vou vendo que tá agarrando, ó. Eu vou secando somente isso. Eu tô sovando, ó. Você desculpa o barulho dessa mesa que faz uma barulheira danada. Mas ela não tá encostada em nada, ela faz mesmo. Ó. Eu vou ficar sovando aqui só mais um pouco. Tem um pedacinho de bolinho de farinha que agarrou. E eu já volto. Aí você vai perguntar pra mim, Zilma, qual é o ponto dessa massa? Gente, o ponto dessa massa, antigamente a gente fazia uns pão duro, porque a gente não sabia. O ponto é, você pegou, ó, apertou, soltou da mão, ele tá no ponto, ó. Entendeu? Esse ainda tá agarrando um bocadinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Nem vou desligar assim, vou mostrar, ó. Massa boa, leve, ó. Ó. Pegou, soltou, esse é o ponto. Pegou, soltou, pegou, soltou. Esse é o ponto. Agora eu vou deixar ela um bocadinho ali, tampadinha, ó. Vou botar até aqui, ó. Botei um pouquinho de farinha de trigo. Eu não costumo, quem é meu seguidor sabe que eu não deixo minha massa fermentar duas vezes. Fermenta agora e fermenta depois. É que eu vou precisar fazer um pão integral. Enquanto eu faço um pão integral, eu deixo esse glúten aqui agindo nesse pão. Que quando eu for pro forno, vai tudo pro forno junto, um atrás do outro. Tá bom? Vou deixar tudo aqui, nesse cantinho. Deixa aqui, ó. Um pouquinho de farinha, não precisa nem botar muito, porque eu comprei um pote aí quando eu fui lá em Jardim América, lá, quando eu fui pra casa do minha filha em Xerém. Então, pô, tampadinho, vou deixar nesse cantinho. Daqui a pouco a gente volta, tá bom?